falar sobre a PEC, a proposta de emenda constitucional da reforma tributária. Essa PEC foi aprovada ontem pelo Senado em 2 turnos. As 2 votações tiveram o mesmo placar, 53 senadores favoráveis e 24 contrários. O resultado foi apertado, lembrando que a proposta de emenda constitucional exige 3/5 de quórum para sua aprovação. Então, eram necessários 49 votos para aprovar uma mudança constitucional. Como sofreu mudanças, o texto vai retornar à Câmara para nova análise dos deputados. O Senado introduziu no texto uma trava para barrar o aumento da carga tributária e impôs a obrigatoriedade de revisão a cada 5 anos das chamadas exceções que beneficiam uma longa lista de setores e atividades cujos lobbies conseguiram emplacar as suas demandas. Ou seja, setores que vão estar ou isentos ou com imposto seletivo, uma alíquota especial, bem camarada. O relator da reforma, Eduardo Braga, afirmou que a proposta incentiva o crescimento da economia e promove justiça. Vamos acompanhar? Não podemos desperdiçar essa oportunidade de ouro. E o Senado da República entrega para o Brasil, no dia de hoje, um sistema tributário mais simplificado, que garante um novo ambiente de negócios, capaz de gerar, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, um crescimento adicional da economia estimado entre 12% e 20% num período de 12 a 15 anos. O senador Rogério Marinho afirmou que a reforma é necessária, mas alerta para as injustiças no texto. Vamos ver quais são? Roda sonora. Vai gerar, evidentemente, uma consequência. E a primeira consequência é um aumento na hora em que houver a implantação das alíquotas na sua integralidade, principalmente dos 2 IVAs que estão sendo implantados, de uma situação que vai colocar o Brasil em primeiro lugar no mundo. Vai colocar, senhor presidente, o nosso país em primeiro lugar como o país que tem a maior taxa cobrada aos brasileiros, aos seus habitantes, de imposto sobre valor agregado. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o placar apertado reflete a polarização no país. O ministro ainda disse que espera uma reação positiva do mercado. Vamos ouvir. Houve muita atuação por parte da oposição contra a reforma. Na minha opinião, isso polarizou um pouco o debate. Mas eu quero crer que se nós colocarmos o Brasil acima disso, dessas disputas, nós podemos, inclusive, ampliar esse placar. Nós estamos saindo de um sistema tributário nota 2, não para um sistema tributário nota 10, porque teve que haver muita discussão e muito acordo para chegar a esse resultado. Mas certamente nós estaremos hoje, se promulgada a emenda constitucional, numa situação bastante mais confortável do que estamos hoje. Bom, eu vou começar. Hoje nós estamos aqui com o nosso professor de economia, professor André Galhardo, que vai poder dar uma noção para nós dessa reforma tributária. Nós estamos falando o imposto sobre bens e serviços, que vai ficar para os estados e municípios. Ele vai englobar o ICMS e o ISS. Vai aumentar a alíquota, a taxação sobre o consumo, vai ficar mais caro consumir, e essa longa lista de produtos que vão ter alíquotas camaradas ou vão estar isentos de alíquota com isenção tributária, não podem tornar muito elevada a taxa fiscal e, consequentemente, inibir a produção e o comércio e os profissionais liberais? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que eu concordo, esse monte de isenção, esse monte de, como você falou, taxas mais camaradas, mais atrativas, acabaram elevando o IVA,
que pode, segundo o governo, ficar entre 26,9% e 27,5%. Se ficar em 27,5%, nós teremos o IVA mais alto do mundo, à frente da Hungria, que hoje tem esse posto, que é de 27%. Só que aí a gente tem um problema aqui, né? Bom, será o IVA mais alto do mundo. Isso não torna o Brasil a maior carga tributária do mundo, né? Até porque a gente tem hoje um sistema tributário muito ruim, regressivo, que penaliza as pessoas que têm pouco dinheiro. Então, por mais que a reforma não seja aquela pretendida, aquela melhor que o Brasil precisava neste momento, ela promete entregar um sistema menos burocrático, um sistema menos custoso, e isso deve favorecer as empresas, as indústrias de modo geral, inclusive o consumidor. A gente tem que prestar atenção porque daqui para frente, hoje foi aprovada a PEC. Em breve a PEC será aprovada dentro da Câmara dos Deputados. Só que, como você falou, né, ela não passa a valer agora, nesse momento. Ela vai precisar de leis complementares, né, que diz onde e como serão tributadas os produtos e serviços aqui no Brasil. E aí sim há um risco imenso dessa lista se ampliar ainda mais. E a gente tem um IVA que seja desproporcional. Embora a gente tenha que tomar cuidado ao falar o IVA mais alto do mundo. Hoje a gente já tem um dos sistemas tributários mais distorcidos e regressivos do mundo inteiro. Não é novidade para nós brasileiros. Mas é claro, isso não abre caminho para que o governo esqueça da necessidade de moderar esse nível de isenções, esse volume de isenções, para não penalizar, como você falou, o pequeno consumidor, o pequeno comércio, a indústria brasileira, Fernando. Deixa eu só te explorar um pouquinho mais. Vai ter uma fase de transição para a entrada dessa reforma tributária. Vai de 2029 até 2033, é uma primeira etapa. E tem uma transição que vai até 2078. O que começa a valer já, o que começa em 2029, o que começa em 2033. E esse prazo, tamanho, será que eles estão inseguros se a reforma é boa ou não? Estão jogando para frente, se não der certo, vão esquecer quem fez? Não, acho que não. Eu acho que é comum em reformas tributárias tão abrangentes como essa que a gente está passando, ter um período de transição mais distendido. É claro que a gente anseia por um sistema tributário mais justo, que respeita o princípio da capacidade contributiva, que a gente não tem hoje, e a gente queria isso para ontem, mas é uma mudança profunda, é uma mudança muito grande e precisa, para a segurança financeira, inclusive dos entes federados aqui no Brasil e do próprio governo federal, a segurança financeira, para que eles não tenham problemas de caixa. Tanto é que a reforma prevê a criação de fundos para amortecer possíveis impactos de arrecadação. Essa transição, ela vai se dar, como você falou, até 2029 e já vai começar, né, a partir da votação das leis complementares, mas ela deve entrar em vigor mais amplamente, a gente sentindo mais os seus impactos a partir de 2029 apenas. E o período de transição da distribuição dos recursos entre estados, municípios e a própria União, essa deve se dar de forma ainda mais distendida, justamente para respeitar a condição financeira de cada um desses agentes, estados, municípios e da União, e por questões políticas, né? Ninguém quer perder a parte da fatia do bolo, né? A gente precisa investir, a gente precisa destinar gastos para saúde, educação, e os governadores não querem abrir mão disso, os prefeitos também não, tampouco o governo federal. Por isso, um período de transição excessivamente distendido, né, para que essa reforma se dê por concluída. Eu acabo de dizer aqui, Fernando, que 50 anos de transição na distribuição do Pacto Federativo, novo ordenamento do Pacto Federativo, do ponto de vista de impostos, é tão prolongado que certamente no meio do caminho a gente vai precisar de outras reformas tributárias, sobretudo pela velocidade como a gente tem visto, né, que as coisas estão acontecendo. O Brasil tem hoje uma carga tributária muito pautada em produtos industriais e os serviços não param de crescer, 70% do produto interno bruto. Então, certamente no meio do caminho a gente vai ter que parar ou melhor, trocar os pneus do carro com o carro em movimento, porque em 50 anos o Brasil talvez precise não só de uma, mas de 2 novas reformas tributárias. Não, só pode ser uma brincadeira com a instabilidade jurídica e política que existe no país. Você colocar a reforma numa das partes mais importantes para começar a valer daqui a 10 anos, sabendo que pode ter um outro Congresso com outro perfil, é uma reforma que a gente não sabe nem se vai vir para ficar. Eu espero que fique, mas eu queria ouvir você. O Daniel José é economista também.
né? Daniel, já nós temos aqui a contribuição de bens e serviços, ela vai englobar o PIS, o COFINS e o IPI. Quem vai arrecadar é a União. Isso. Os impostos de bens e serviços vão pegar o ICMS e o ISS. Quem vai arrecadar quem vai receber o produto da arrecadação são estados e municípios. Mas quem vai arrecadar é um conselho federativo. Isso. Qual é o problema que vai ter nisso aqui, desse conselho federativo? São 27 representantes de estado, nós temos quase 5.700 municípios e só 27 municípios vão estar representados. Isso não é um perfil autoritário ou não tinha outro jeito? Olha, Capês, bom, boa tarde. Boa tarde aos colegas da mesa, a nossa audiência aí querida da PAN. Olha, o que o ministro Haddad falou na entrevista de que nós temos um sistema tributário nota 2 e que agora está numa situação melhor e tudo mais com a reforma, para mim, assim, passa de 2 para 2.2, 2.3, é uma melhora muito irrisória em relação àquilo que poderia ser uma reforma tão importante e central para a modernização da economia brasileira. A gente tem um sistema, como já foi dito, muito injusto, mas também extremamente complexo, irracional e com constantes alterações que acontecem a todo instante, que deixa muito mais complicado se fazer negócios no Brasil. Então esse é um problema enorme e que precisa ser resolvido, inclusive se o Brasil quiser fazer parte de uma fatia maior do comércio internacional. Então é muito importante para a gente se desenvolver como país, a gente ter um sistema tributário melhor. Essa reforma, ela melhora muito pouco e eu, obviamente, enxergo ela boa o suficiente para votar sim, mas uma perda de oportunidade enorme para uma reforma que está sendo discutida há décadas e que poderia ser muito mais profunda, muito mais razoável do que essa proposta pelo governo e que foi aprovada ontem pelo Senado, inclusive com várias emendas que aumentam, no final de contas, a alíquota final do nosso IVA, vamos dizer assim, né? Bom, entrando na sua pergunta, Capês, eu acho que um ponto muito importante é o seguinte: toda reforma tributária tem um peso político enorme, um custo político enorme. Por quê? Porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente não fala só do como que vai ser arrecadado esse dinheiro, mas como ele também vai ser distribuído entre os entes federativos. E aí que começa, né, como já foi dito também, uma briga política infinita, porque ninguém quer perder o pedaço uma fatia da sua pizza, né? Da pizza de toda a receita tributária do país. E o que acontece é o seguinte: a gente perdeu mais uma oportunidade de discutir de uma forma mais profunda essa redistribuição quando a gente cria dois IVAs, um IVA nacional que protege o governo federal e protege a receita do governo federal. E essa é uma discussão importante para a gente fazer no Brasil. O quanto que deveria ser o tamanho do orçamento do governo federal, né, em relação aos estados e municípios. Porque hoje o orçamento do governo federal é quase 20 vezes maior o orçamento do governo de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do Brasil. Ou seja, no Brasil, o dinheiro público é altamente concentrado em Brasília. E será que esse é o caminho ideal? Eu acredito que não. Só que essa discussão nem sequer chegou na mesa justamente por conta da criação desse IVA nacional e o IVA subnacional. E quando você entra na discussão do IVA subnacional, é a discussão que vai ser extremamente complexa e difícil de ser conduzida pelos próximos anos, porque vai ser uma briga de qual estado vai levar mais, quais vão ser os critérios, qual município vai levar mais, quais são os critérios que vão determinar esse repasse de municípios. E já que esse maremoto político vai acontecer, por que não também a gente juntar toda a discussão nacional também do quanto o governo federal deveria ter de receita, né? Mas a gente está aí com um governo que precisa fechar as contas, um governo que não quer reduzir despesas e um governo que quer arrecadar o máximo possível do quanto a gente, cidadão aí, trabalhador, consegue pagar de impostos. Eles vão tentar arrecadar o máximo. Infelizmente, essa é a lógica desse governo atual e não é uma lógica de quem pensa a longo prazo ou quem pensa o desenvolvimento do país. É uma perda de oportunidade muito grande, mas como eu disse, né, essa reforma tem elementos aí positivos para fazer uma melhoria irrisória da nossa economia. Né? Vai simplificar ou não vai? Porque eu perguntei para um colega meu, professor titular de Direito Tributário. Direito Tributário já é uma ramo da ciência jurídica extremamente complexo. Nem deveria ser, porque é para arrecadar tributos. Tem livros, obras, cátedras escritas sobre isso, que é uma atividade que deveria ser uma atividade mais simples.
E ele falou para mim, nem me põe relator do ICMS que eu nunca abri isso aqui. Eu quero saber, vai simplificar ou vamos continuar sem entender? 5 ou 6 pessoas no país que vão entender como funciona isso. Eu acho que em alguns elementos vai simplificar. Então, por exemplo, hoje a gente tem 27 leis de ICMS, não são os impostos estaduais mais importantes, né, sobre circulação de mercadoria e serviços, que são legislações que mudam a todo instante, que são altamente instáveis, geram uma insegurança jurídica enorme também. Então, por exemplo, se eu tenho uma produção no Espírito Santo, a distribuição em Minas Gerais e o consumo em São Paulo, a taxação vai ser de um jeito. Se for em outros estados, outras configurações, as taxações vão variar muito. Então, todo esse maremoto, essa guerra fiscal entre estados também tende a, pelo menos na alíquota, tende a não existir mais. Dito isso, também vai ter um custo político enorme, porque o critério de determinação de para onde vai esse dinheiro, que vai ser definido pelo Conselho Federativo, ali toda a incerteza que a gente tem hoje com relação a quanto paga, que o empreendedor não sabe muito bem, o empresário não sabe bem como fazer e erra e toma multa e tudo mais, aquele caos, vai ser substituído por um caos político aí por parte dos governadores, prefeitos. Bom, então vamos fazer o seguinte, porque o Daniel José, André Galhardo, é complicado. Então, para ilustrar um pouco melhor, nossa produção, muito competente como sempre, separou alguns pontos importantes da reforma tributária. Vamos colocar em arte 1, vamos lá. Então, olha lá, tá lá, Imposto de Valor Agregado, olha lá. Você tinha PIS, COFINS e IPI, 3 impostos, 3 tributos. Não existem mais. Agora, no lugar deles, tem o que chama Imposto de Valor Agregado, que chama Contribuição sobre Bens e Serviços. Quem vai arrecadar isso é a União. Então, Contribuição sobre Bens e Serviços substitui os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Depois, você tinha em nível dos estados ICMS, dos municípios ISS. Não existem mais. Agora, você vai ter o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse Imposto de Bens e Serviços é o Imposto de Valor Agregado que cabe aos estados e municípios, né? Então, você tem a contribuição, União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, estados e municípios. Bom, então, primeiro ponto, isso aí deu uma simplificada. Então, segura só um pouquinho, Alemão, vou fazer bem didaticamente. Então, primeiro ponto, eu já vou chamar aqui os nossos advogados, que eu vou perguntar sobre a violência que foi contra o princípio federativo esse Conselho Fiscal, tá? E um país que tem dimensões continentais, que devia descentralizar e centraliza. Nós vamos falar disso. Mas eu queria ficar com os economistas primeiro. O que vocês acham, então? A União arrecada contribuição de bens e serviços. Estados e municípios arrecadam ou vão só receber o que o Conselho arrecadar? André, depois, bem sintético, bem rapidamente, para a gente poder girar bastante. Certo. Bom, a princípio, estados e municípios arrecadam, mas a gente ainda não entende ao certo como é que vai ser esse Conselho Federativo. Qual vai ser a concentração? Mas se eles arrecadam, para que tem Conselho Federativo? Justamente para dar o máximo de isonomia possível entre os entes da federação, porque esse conselho, embora seja muito pequeno diante do tamanho do nosso país, teoricamente ele será composto por membros que representarão os seus estados e municípios. Então, são os 27 representantes das unidades federativas. Os 27 representantes, teoricamente. E claro que a gente entende que politicamente existem pesos e pesos. Mas, galera, eu vou te apertar. Quem vai arrecadar o imposto sobre bens e serviços? Estados e municípios. O estado arrecada e o município também? Exatamente. Então, se eu, por exemplo, comprar um maço de cigarro, eu estou pagando para quem? Depende de qual imposto vai incidir sobre isso. Se for CBS, União, se for... Não. Imposto de bens e serviços. Eu vou pagar contribuição, imposto? Dá um caso concreto. Eu estou entrando, vou num restaurante, vou num dentista, adquirir um determinado produto. O que eu vou pagar de contribuição, o que eu vou pagar de imposto? Para quem está nos assistindo entender. Sim, ainda é uma questão delicada, né? Se eu posso estar... Se eu que sou formado há 40 anos não estou entendendo, eu queria que você explicasse para quem é leigo. Até porque não tem uma grande definição. Não tem uma grande definição na letra da lei. Não está fechado, até porque ainda vai para a Câmara dos Deputados. Exatamente. Olha, eu como deputado estadual na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, eu fiz um projeto que se chama ICMS Educacional. Basicamente, ele coloca um critério de repasse do ICMS, esse imposto estadual que vocês estão vendo aí na tela,
vai se juntar com o ISS e virar IBS, é muita sigla, eu sei, é meio complicado e meio chato. Mas é importante a gente entender se a gente quiser entender para onde vai o país. Não vem com muita complicação aqui, pelo amor de Deus. Mas o ponto é o seguinte, é um projeto que coloca o seguinte, ó, os prefeitos vão ganhar mais ou menos ICMS, esse repasse que vier do Estado para os municípios, se eles tiverem maior ou menor desempenho em educação. Então, se eles conseguirem melhorar a educação do seu município, eles vão receber mais. Se eles não conseguirem, eles não vão receber mais. Eles vão receber menos. Então, todo mundo vai ter que melhorar o quanto que os seus alunos nas suas cidades aprendem de português, matemática, ciências e por aí vai. Então, um projeto maravilhoso. Para fazer esse projeto, eu passei 4 anos com terabytes de projeções de planilhas e números para conseguir fazer esse projeto ser aprovado. E deu certo. Agora, o governo federal apresenta um projeto sem nenhuma planilha, sem número, sem nenhum detalhamento mais claro, e por isso que o André levantou um ponto que é muito importante. A maior parte dos riscos que podem surgir no futuro não estão na aprovação da reforma tributária em si, estão nos adendos, nas regras subsequentes que virão. Então, me dá licença um minuto. Então, nós estamos falando, então, que tem PIS, COFINS e IPI viraram contribuição de bens e serviços arrecadado pela União. Isso. Você tem ICMS e ISS que viraram imposto de bens e serviços arrecadado por estados e municípios. Mas a gente não sabe ainda quem arrecada, o que incide sobre o quê, porque tudo começa a tributar o consumo. Então, nós estamos debatendo sobre um projeto ainda completamente esgarçado. Mas posso falar? Não tem nada concreto para a gente debater. Mas tem uma questão importante. A última vez que o Brasil vivenciou uma reforma tributária relevante foi em 1964, entre 64 e 67. É natural que a gente estranhe isso. Isso é o custo da gente ter empurrado com a barriga por tantos anos uma reforma que é necessária, não é de hoje, não é de 2008, não é de 95. Ela já é necessária há muito tempo. Então, a gente estranha justamente porque é muito novo pra gente, porque a última grande movimentação foi em 1967. Agora o mas o argumento nós temos que concluir o seguinte, é que nós temos que fazer uma primeira conclusão. Primeira conclusão, a gente não sabe direito como é que vai... É isso que mas é natural. Não sabe como vai ser arrecadada a contribuição, como vai ser arrecadado o imposto, é só uma ideia. A Constituição, ela estabelece só parâmetros bem gerais. Essa reforma, ela é uma coluna vertebral, ela é uma regra de diretrizes de como, do que vai existir, como as decisões vão ser tomadas. Vamos ouvir o Tauil e vamos ouvir o Cristiano Vilela, sabendo que essa primeira arte que é a nossa produção. Parabéns, produção. Muito bem explicado, didático. Agora, essa arte muito bem exposta é uma arte que mostra uma ideia, que a gente não sabe direito como vai funcionar. Emerson Tauil e Cristiano Vilela depois. Não sou economista, mas vamos ver se eu consegui compreender. Aqui o amigo Daniel e o André vão decidir e vão me corrigir se eu estiver errado. Se a gente pudesse decidir, seria ótimo. Pelo pouco, perfeito. Pelo pouco que eu entendi é o seguinte, não se sabe como é que vão dividir esse bolo, mas quem continua subsidiando essa festa é o contribuinte. É isso, caro André? Olha, a gente tem um problema hoje na carga tributária, prometo que não vou me alongar, tá? Mas para a gente poder ir mudando de arte. O principal problema da carga tributária hoje, brasileira, é a regressividade. É o excesso de impostos indiretos. E essa primeira parte da reforma, porque o Haddad prometeu 2 partes, ela não trata do problema da regressividade. Então, sim, por enquanto, muito pouco se resolve sobre esse problema de regressividade tributária. Então, fala você, porque nós temos uma repórter que vai entrar com bastidores da reforma tributária de Brasília. Vilela, vamos lá. Comentário, depois eu vou chamar a repórter. Vamos lá, boa tarde, Capês, amigos da mesa e todos que estão acompanhando aqui o Linha de Frente na Jovem Pan, falando desse tema tão importante, tão polêmico como a reforma tributária. Essa questão do Pacto Federativo, que foi completamente esquecido aqui no Brasil, né, foi deixado de lado, tudo aquilo que a gente aprendeu, eu, Capês e o Tauil, nos nossos cursos, na nossa faculdade de Direito, deve ser esquecido porque o Pacto Federativo não existe mais no Brasil. Você vê que os municípios agora, eles perderam a capacidade de arrecadar diretamente, de manejar diretamente os seus recursos e de implementar medidas visando incrementar o seu caixa para poder fazer frente às suas despesas. Por quê? Porque agora o ISS, que é o principal tributo em nível municipal, ele não vai mais para a conta do município. Ele vai agora lá para Brasília, para o Pacto Federativo.
Temos, Conselho Federativo, perdão. Temos, portanto, mais Brasília e menos Brasil. Está na linha, está no contrário do que a gente sempre quis e sempre pregou. Nós vamos debater sobre isso. Você vai ter, aliás, nós vamos debater sobre isso. Você vai, porque sua formação é jurídica, você vai fazer essa análise logo na sequência, dizendo, num país com dimensões continentais, que nós deveríamos estar descentralizando, municipalizando a arrecadação tributária, deixando lá na ponta do município arrecadar e administrar, e a União ficar na supervisão, como você com muita precisão e competência colocou, Cristiano Vilela, nós estamos falando de um Conselho Federativo que vai receber tudo que for arrecadado e vai repartir as migalhas com 5.568 municípios e 27 estados mais o Distrito Federal. Então, 26 estados e o Distrito Federal. Então, se puder fazer um adendo, Capês. É que vai entrar repórter agora, só adendo e depois a repórter. É o seguinte, né? Em parte sim, mas uma parte não, porque quem compõe esse Conselho Federativo vão ser os estados e os municípios. Agora, o problema é o seguinte, cada estado tem um voto, cada estado tem um voto proporcional ao tamanho da população ou proporcional ao tamanho do PIB, porque isso muda tudo. Se você tem cada estado com um voto no Conselho Federativo, você se junta aos 9 estados do Nordeste e você ganha do Sudeste e Sul, que representam 2/3 da economia brasileira. Então, esse tipo de problema vai existir e vai ser um maremoto de discussões políticas. Eu achei que ia acabar a guerra fiscal. Então, tá só começando. São 14 horas e 29 minutos. Nós temos agora, não é? O Senado, então, aprovou o texto da reforma tributária com mais de 50 votos, né? A gente sabe que o texto passou por algumas mudanças no plenário, deve voltar para a Câmara. Então, nós estamos com a nossa repórter Janaína Camelo, que chega ao vivo no Linha de Frente. Boa tarde, Janaína. Como é que está a expectativa aí com essa tramitação? Que novidades e bastidores você traz para a gente? Muito boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a ideia é que haja uma tramitação breve, né, para que a reforma tributária possa ser aprovada até o fim do ano, como quer aí o governo federal. Só que essa expectativa acaba esbarrando aí nas diversas alterações que foram feitas no texto do Senado, né, Capês? Que foi aprovado ontem. Foram acatadas, por exemplo, mais de 300 emendas ao texto. E aí a Câmara vai ter que rever todas essas alterações, analisar tudo para ver se aceita ou não, o que pode acabar atrasando aí a tramitação da reforma aqui na Câmara dos Deputados. Mas o que está se pensando, então, diante disso? De fatiar a reforma tributária, ou seja, dividir o texto entre o que já foi aprovado no Senado e também na Câmara, porque a gente lembra que esse texto ele já passou aqui pela Câmara, né, no meio do ano, foi para o Senado com as alterações, teve que voltar para cá. Então, entre o que já foi aprovado pelas duas casas e também as alterações que já há um acordo, que foram feitas no Senado, mas que já há um acordo para que sejam aprovadas aqui na Câmara, e a outra parte, que é a parte onde há algumas questões aí que não estão tendo consenso entre a Câmara e Senado. Uma delas, na verdade, quem falou sobre isso, sobre essa expectativa toda, sobre a tramitação da reforma aqui na Câmara, como é que vai ser esses dias adiante, foi o relator da reforma, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP, ele deu uma coletiva há pouco e a gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir agora. E nós vamos aguardar que esse texto chegue à Câmara para que a Câmara possa fazer essa avaliação do que foi aprovado no Senado e que a partir daí nós possamos, sob a presidência do nosso presidente deputado Arthur Lira, em acordo com as lideranças partidárias na Câmara, nós possamos estabelecer um calendário para que tenhamos ainda este ano a aprovação da emenda constitucional na Câmara e, por conseguinte, a sua promulgação ainda em 2023. Pois é, e aí a promulgação seria, então, a ideia aí, uma das sugestões, promulgar somente essa parte da reforma que já há um consenso entre Câmara e Senado. E aí, entre as alterações que já há um acordo para que sejam aprovadas aqui na Câmara, por exemplo, a transformação do Conselho Federativo em comitê gestor, né, sem ingerência política, e o aumento de 40 bilhões para 60 bilhões para o chamado Fundo de Desenvolvimento Regional, pago pelo governo federal
como uma compensação aos estados aí pela perda na arrecadação. Agora, o que está sendo alvo de muitas críticas são as chamadas exceções, né? O aumento dessas chamadas exceções, que são setores da economia que vão ser beneficiados com tributação diferenciada, ou seja, pagarão menos impostos. E aí o aumento dessas exceções acabou aumentando a alíquota padrão do chamado IVA, que é o imposto único que vai ser criado aí com a reforma tributária. Essa alíquota deve ficar em 27,5%, e aí sendo a maior alíquota do mundo inteiro entre as alíquotas de imposto agregado. Sobre este assunto, Agnaldo Ribeiro disse o seguinte, que irá buscar na Câmara a alíquota ideal, mas ele não quis adiantar aí se vai rever essas exceções, se vai haver uma redução. Isso tudo ainda vai depender de acordo, depender de como esse texto vai ser revisado aqui pela Câmara dos Deputados. Capês. Ô, Janaína, ainda sobre o deputado Agnaldo Ribeiro, né? Ele é o relator aí de um outro projeto, né? Que foi aprovado ontem na Câmara. O que determina esse projeto de lei? Pois é um projeto que permite a regularização de débitos tributários com a Receita Federal, só que dispensando multa de mora e de ofício. E aí, essa proposta, ela permite o contribuinte fazer a chamada autorregularização incentivada. E vai poder, por exemplo, usar crédito de prejuízo fiscal independente do ramo de atividade. E aí, quem quiser participar, é necessário pagar aí metade, no mínimo, 50% do débito e o restante parcelar em 48 vezes. E aí, essas parcelas serão corrigidas pela taxa Selic. E aí, no cálculo, então, fica de fora, além das multas e os juros de mora. E aí, a proposta, ela vai agora para a sanção do presidente Lula. Capês. Muito obrigado, Janaína Camelo. A qualquer momento você pode retornar. A informação tem prioridade aqui no Linha de Frente. Eu vou pedir para a produção, nós estamos tentando explicar essa reforma para quem nos ouve no rádio e também para os nossos espectadores aqui, tanto na televisão quanto no YouTube. A gente já viu, então, que contribuição de bens e serviços é o resumo do que era PIS, COFINS e IPI. E é a União que arrecada. E vimos que o imposto de bens e serviços é o resumo do que era ICMS e ISS. E que arrecada o Estado e o município. Má notícia, ainda não sabemos como isso vai funcionar, como vai arrecadar, como vai incidir. É só uma ideia geral. Produção, tem a segunda arte aqui para a gente poder explicar? Então vamos lá. Bom, os impostos não são cumulativos, tudo bem, isso a gente já sabe. O valor ainda a ser definido gira em torno de 27,5% e vai ser cobrado no destinatário final. Então, bem rapidamente, observações, começando com o André Galhardo. É uma alíquota muito alta, 27,5% para tributar o consumo, hein? E essa questão de tributar no destino final, isso não vai dar um pouco de desestímulo para as empresas se estabelecerem nos estados? Capês, você perguntou sobre se a reforma iria simplificar ou não. Esse é um dos principais elementos da reforma. Se ela não simplificar, ela não precisa existir. Então, esse é o primeiro elemento. E aí, nessa arte que nós estamos vendo, aí tem um dos elementos importantes. Além da simplificação, a diminuição dos riscos de uma guerra fiscal. Embora você tenha falado que, feito uma crítica aqui sobre a guerra fiscal. O imposto ser cobrado no destino, teoricamente, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, teoricamente devem ajudar a diminuir um pouco dessa guerra fiscal, né? Muitos estados e municípios lançam mão, né, de descontos e impostos para atrair empresas e isso cria um caos econômico, uma má alocação de recursos aqui no Brasil. Isso é muito importante, né? Agora, em relação ao IVA, o IVA é alto pelo custo político de aprovar uma reforma dessa magnitude. Já falei, são muitas décadas sem uma mudança significativa e isso a gente arrastou os problemas até aqui e 27,5% é a expressão numérica do problema que a gente acabou carregando por muitas décadas. Daniel, comenta isso porque o André acabou de observar, mas eu queria saber o seguinte, essa alíquota não está uma alíquota muito alta? Como é que vai incidir essa alíquota? O desenho da alíquota ele varia de acordo com o tamanho do Estado brasileiro. Então, a gente tem um Estado caro, pesado, que gasta muito e, naturalmente, a alíquota vai ser alta. Porque o que seria o mundo ideal? O Brasil faz tudo ao contrário, né? O que seria o mundo ideal? Seria a gente fazer uma reforma administrativa, controlar as contas, gerar uma segurança em termos financeiros para depois fazer a reforma tributária.
Mas aqui a gente está no Brasil e é tudo do avesso. Então, primeiro a gente faz a reforma tributária, que determina o quanto vai ser arrecadado, quando, onde, qual formato, como tem aí na arte. E depois, em algum momento, nos próximos 30 anos, a gente vai, talvez, discutir o quanto que a gente vai fazer de reforma administrativa para reduzir o tamanho do Estado e adequar as contas. Vai incidir aonde? Esses 27,5% vão incidir sobre o quê? Quando que eu vou pagar 27,5% de IVA? E para quem eu vou pagar? Bom, em teoria, para tudo que for consumido. Se não tiver claro ainda, fala, não está claro. Mas... não, em teoria, para tudo que for consumido, essa é a alíquota base da economia. E ela, por ser essa alíquota base, ela, no final de contas, vai ter um potencial para reduzir. Se eu entrar no supermercado e gastar R$100, eu vou pagar R$127,50, é isso? Não. Não. A alíquota é 27,5, como é que é? Já está dentro dos R$100 que você gastou. Exato. Então eu gastei... O preço vai ser 127. Eu gastei 127,500, mas levei só 100. É isso. Tá bem? Basicamente isso. Então, desculpa. Só que a gente está no Brasil. Paulada, hein? Que paulada de alíquota. Só que a gente está no Brasil. E no Brasil tem um negócio... Tem um negócio chamado assim... o meu vem primeiro. Então, vai ter ainda um monte de exceções, vai ter ainda um monte de complexidades. Agora, só uma coisa... Trazer os advogados aqui para essa... Só uma coisa para... estão querendo dominar muito. Eu quero fazer uma pergunta para os economistas. Os economistas estão querendo dominar muito. Vamos nós advogados. Eu ia falar um pouquinho sobre guerra fiscal, porque é um ponto importante. Então, mas manda lá, Cris. Posso fazer uma pergunta para vocês, porque é importante que vocês esclareçam, porque, de fato, temos pontos obscuros e temos dificuldade até de entender de que forma isso vai incidir. Então, quando a gente pega esse exemplo que o Capês colocou, de um produto na prateleira, isso talvez fique um pouco mais claro. Agora, nós temos o setor de serviços hoje, que é o setor que mais emprega no Brasil. Nós temos a pirâmide dos setores da economia, que até 30, 40 anos atrás, ela tinha na indústria o seu motor. Hoje ela tem o setor de serviços como um setor pujante. Quando a gente olha para frente, a gente vê essa expectativa de que no longo prazo a gente tenha um aumento ainda da participação desse setor. Como fica o pagamento disso para o setor de serviços? Setor esse que pagava às vezes 10%, 15%, agora vai ser obrigado a pagar 27,5%? Então, sim. Basicamente isso. Onde ele vai ser consumido, eu imagino que vai depender de onde está sediada a empresa que consumir aquele serviço. Mas é um pouco da realidade do efeito negativo de uma reforma como essa, lembrando que tem outros efeitos positivos que superam. Porque, por exemplo, quando eu estava falando sobre a guerra fiscal tende a se diminuir e isso é melhor para a economia. Porque, por exemplo, hoje não faz sentido você tirar uma indústria automotiva, uma Ford, de São Paulo e levá-la para a Bahia só porque a Bahia tem alíquotas menores ali de ICMS. Esse tipo de movimentação de investimento, de capital, que é ineficiente só porque tem incentivo tributário, vai deixar de existir. Então, a economia ela tende a se ajustar de uma forma a alocar melhor o capital e de forma, no sentido mais econômico do que no sentido político. Eu sei, Daniel, me permita só discordar, o grosso dos prestadores de serviço no Brasil são pequenos empreendedores. Então, a pessoa é o massagista, é o dentista, é o advogado, é o prestador de serviço de uma forma geral, né? Esse prestador de serviço, ele não pode ser colocado no mesmo balaio de uma grande guerra fiscal entre empresas. Bom, eu sei o seguinte, num país com a insegurança jurídica que nós temos, com a imprevisibilidade jurídica que nós temos, vai ficar caro pagar advogado.